Sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Ana Cláudia Lucas, eu sou professora de Direito Penal. Nosso curso versará sobre Direito Penal Econômico, um tema bastante atual e que traz uma série de indagações e uma série de polêmicas. Mas antes de falar um pouco mais sobre o curso, eu gostaria de apresentar as alunas que estão conosco hoje, que são a Nádia, a Tamara e a Sabrina. Pois bem, se vocês tiverem dúvidas durante as nossas aulas, vocês podem encaminhar e-mail para o seguinte endereço: saberdireito@stf.jus.br. É importante que, ao enviarem as dúvidas pelo e-mail, façam referência ao nome do curso, Direito Penal Econômico, e também refiram a professora, Ana Cláudia Lucas. Isso vai facilitar a identificação das perguntas para o curso. Nós hoje vamos tratar inicialmente sobre um aspecto relativo à conceituação de direito penal econômico. Inicialmente vamos tentar elaborar uma definição mais objetiva sobre o que seja direito penal econômico. Vamos também tratar sobre o contexto em que o direito penal econômico se desenvolve e se desenvolveu, e também vamos referir sobre os que são tutelados por esse ramo do direito penal. Além disso, como se trata de um tema bastante amplo, nós selecionamos algumas legislações que têm como objeto, na sua proteção, na sua tutela penal, as relações econômicas, para também identificar nessas legislações os respectivos bens que são tutelados. Nós também vamos tratar depois, já ao final da nossa aula, sobre os aspectos da dogmática jurídico-penal, especialmente do conceito analítico do crime, ou seja, da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade, no que este conceito analítico tem de relação com o direito penal econômico e toda a necessidade de reestruturação na verdade, de um novo pensamento sobre a ciência do direito penal no que tange ao direito penal econômico. Para dar início, eu gostaria de dizer inicialmente que não é fácil, não tem sido fácil, e os autores têm se debruçado de maneira bastante dedicada ao conceito de direito penal econômico. E por que esse conceito é um conceito difícil de ser estabelecido e até mesmo se busca sempre fugir de uma definição mais objetiva a respeito de direito penal econômico? A dificuldade está exatamente na abrangência desse objeto de proteção que está associado a esse ramo do direito penal, que é o direito penal econômico. A maioria dos autores, portanto, foge, como eu costumo dizer, de uma apreciação mais objetiva a respeito dessa temática. Isso ocorre e decorre porque o objeto de proteção no direito penal econômico são exatamente as relações econômicas. E por essa expressão, relações econômicas, se pode imaginar, pensar uma série de bens que têm lugar nesse amplo aspecto ou espectro que é a relação econômica. O direito penal econômico, ele tem como objeto de proteção, eu dizia há pouco, as relações econômicas. Esse bem juridicamente tutelado, ele é um bem supra-individual, ou seja, é diferente pensar-se num crime, por exemplo, de furto, em que o bem juridicamente tutelado é o patrimônio e o patrimônio individual. No que tange ao direito penal econômico, nós não temos a possibilidade de fazer esta relação individual no que diz respeito à proteção jurídica. Porque se trata a proteção, porque se dirige essa proteção a uma gama de interesses coletivos, de interesses difusos, que nós chamamos de supra-individuais.
Assim, a conduta que traduz um crime ou a violação de um interesse juridicamente tutelado pelo direito penal econômico, ela interessa no sentido da reprimenda exatamente porque se dirige a uma coletividade, ou seja, os eventuais danos, os eventuais prejuízos, a eventual ameaça que essa conduta representa, ela representa não para um indivíduo isoladamente, mas sim para uma coletividade. São variadas as tentativas de definir, porque embora não seja fácil, é preciso conceder, dar uma definição para esse ramo do direito penal, que é o direito penal econômico. Os autores, de modo geral, então, se debruçam nessa tentativa, tá, de que modo se pode estabelecer um conceito, ainda que um pouco mais abrangente, ou uma definição um pouco mais objetiva sobre esse ramo do direito. Eu sempre refiro, acho interessante pensar naquilo que nos diz Jorge Figueiredo Dias, que é um professor português e que trabalha na área do direito penal econômico. Ele nos aponta 4 tentativas, né, ou 4 modos através dos quais se pode fazer a definição de direito penal econômico. O professor Jorge Figueiredo, ele divide, então, essas possibilidades assim. Se pode pensar direito penal econômico relacionando-o com os chamados crimes de colarinho branco. Então, o direito penal econômico, ele seria aquilo que nós conhecemos também na expressão na língua inglesa, chamada de white collar crime. Ou seja, o direito penal econômico protege, tutela os crimes de colarinho branco, ou seja, o objeto do direito penal econômico são esses delitos. Essa é uma tentativa de apreciação conceitual desse ramo do direito de maneira mais objetiva. Por outro lado, o professor também refere a possibilidade de traduzir-se um conceito de direito penal econômico do ponto de vista da criminalística. Então, ele pensa e traduz o seu pensamento dizendo que o direito penal econômico é a violação da confiança, ou seja, a confiança que a sociedade deposita nas relações econômicas. Pois quando há essa quebra de confiança, quando alguma conduta ela se traduz de algum modo violadora ou ameaçadora dessa confiança que a coletividade deposita nas relações econômicas, então o direito penal econômico tem lugar, ele aparece. Também, numa outra perspectiva, nós podemos pensar, segundo o professor português, num conceito de direito penal econômico que agrega a essa ideia de quebra ou violação de confiança também o aspecto que é fundamental no âmbito do direito penal, que é a violação, a lesão ou a ameaça de lesão a um bem juridicamente tutelado. Esse seria, então, como um terceiro critério, uma terceira forma de definir o direito penal econômico, que o professor chama de uma maneira mista, ou um critério misto. Se entende que a violação da confiança é importante, mas agrega-se a essa violação de confiança sempre ou a lesão ou então a ameaça de lesão a bem juridicamente tutelado. Por fim, numa visão, então, agora no âmbito da ciência do direito penal ou da dogmática penal, se poderia dizer que direito penal econômico é o somatório, o conjunto de normas jurídicas que tem por objetivo, que tem, então, por destinação, a incriminação e a punição de comportamentos que violam o conjunto das regras que formam o direito penal econômico. Eu acho que devo repetir de maneira talvez um pouco mais clara para facilitar
as anotações, inclusive das alunas que estão conosco aqui. Eu diria, direito penal econômico é o conjunto das normas jurídicas que, com o objetivo de sancionar condutas que lesionem ou ameaçam de lesão bens juridicamente tutelados no âmbito das relações econômicas. Esse é um conceito que é um conceito bastante, eu diria, comum no âmbito da dogmática jurídico-penal. A ideia, né, de conjunto de normas que tem essa finalidade, a finalidade de punir, obviamente que no âmbito do direito penal econômico, com sanções que são específicas, sanções que são próprias, aquelas condutas violadoras de bens, né, de lesões, de ataques a bens jurídicos no âmbito das relações, então, econômicas. Esse parece o conceito que vem sendo, assim, mais bem utilizado, aquele que parece traduzir de maneira também a atender à própria finalidade da ciência do direito penal. Este último, então, conceito no âmbito da dogmática jurídico-penal. Muito bem, vencida essa primeira etapa, ou seja, chamando atenção sobre essas dificuldades conceituais do direito penal econômico em razão mesmo da abrangência desse setor, desse ramo do direito, é interessante pensar, porque isso vai nos ajudar até mesmo a compreender essa dificuldade que eu referi aí inicialmente, compreender um pouco o contexto em que este setor do direito penal, em que este ramo do direito, o direito penal econômico, se desenvolveu e ainda se desenvolve. Eu poderia, então, fazer assim, na forma de indagação, em que contexto se desenvolveu e continua a se desenvolver o direito penal econômico. Dito de outro modo, né? Quais são as razões, afinal de contas, do surgimento desse ramo do direito? Nós podemos apontar várias causas para o surgimento do direito penal econômico, né? São variadas aqueles fatores que são concausantes do surgimento desse ramo do direito. Poderíamos, inicialmente, pensar no fenômeno da globalização. Sem dúvida nenhuma, a globalização contribuiu e continua a contribuir, né, para essa necessidade de desenvolvimento do direito penal econômico. A globalização passou a exigir do Estado, passou a exigir que os países realizem condutas de intervenção no âmbito das relações econômicas. Até porque a globalização, ela nos trouxe uma relação muito específica, muito peculiar, uma chamada integração supranacional entre os países. Ora, essa integração supranacional dos estados entre os países, ela também está a exigir de cada um desses estados que eles intervenham dando uma resposta equilibrada, uma resposta satisfatória para aquelas eventuais condutas ou para aqueles comportamentos que, de algum modo, ataquem as relações econômicas. Porque uma vez que se tolere que um determinado comportamento ataque ou ameace as relações econômicas, certamente, pelo fenômeno da globalização, isso vai repercutir em outros estados. Pois essa integração supranacional, ela está a demandar de cada um desses estados e, aqui no nosso contexto do Estado brasileiro, que ele também esteja atento para essa necessidade de intervenção. E por incrível que possa parecer, ainda que se demande do Estado, ainda que se exija